Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e hoje a gente vai começar uma sequência falando sobre números inteiros. Hoje o nosso objetivo vai ser entender o que são números inteiros, algumas definições a partir dos números inteiros. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre as operações: soma, subtração, depois multiplicação e divisão e enfim potência e radiciação, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente poder falar de conjunto dos números inteiros, a gente vai voltar um pouquinho, dar um passo para trás e falar do conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Foram os primeiros números que a gente teve a necessidade de fazer a contagem. A gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, né? A gente não tem um valor máximo, não tem um limite, a gente tem um valor mínimo aqui, 0. E esse daqui é o grupo dos números naturais, que eu vou representar pela letra N. E para que esse N aqui, ele tem duas barras aqui, inclinadas, é exatamente para diferenciar o N maiúsculo padrão do N conjunto dos números naturais. Beleza, agora eu vou colocar uma situação para você, que vai ser, eu tenho R$3 e eu quero comprar um lanche que custa R$5. Normalmente você vai falar, você não vai comprar esse lanche. Mas se eu comprar esse lanche, qual vai ser a minha situação financeira? Eu vou ter que ficar devendo R$2. E aí, qual vai ser a maneira que a gente vai ter para representar esse dever R$2? A gente vai pegar isso e vai escrever com um sinal negativo na frente, um sinal de menos na frente. E esse sinal de menos significa um saldo negativo, né? Então é a primeira situação que a gente começa a identificar números negativos. Então a gente tem o saldo financeiro, que foi esse exemplo. A gente tem temperaturas abaixo de 0. A gente tem altitude, tá? Altitude a gente vai ter acima do nível do mar altitudes positivas e abaixo do nível do mar altitudes negativas. E saldo de gols. O saldo de gols é quando a gente pega a quantidade de gols feitos e subtrai da quantidade de gols sofridos. Se a quantidade de saldo de gols feitos for maior, então quando eu calcular essa diferença, isso daqui a gente vai ter um saldo positivo. Mas se a quantidade de gols sofridos for maior, então a gente vai ter aqui um saldo negativo. E aí, de acordo com a necessidade da gente ter os números negativos, a gente precisou aumentar esse conjunto. E esse conjunto a gente vai chamar de conjunto dos números inteiros. Então a gente pega a parte dos números naturais e agora a gente acrescenta todos os números que a gente conhecia, só que agora com um sinal de menos na frente, para representar os números negativos. Repara que quando eu falo de um número positivo, que é o que está aqui à minha direita, eu não sou obrigado a colocar o sinalzinho de mais na frente dele para representar positivo. Esse sinal aqui, ele é opcional. Agora, se eu pegar e falar de um número negativo, eu sou obrigado a colocar o sinal de menos para representar um número negativo. Se eu não colocar o sinal de menos, é natural que eu pense que esse 2 aqui, ele significa 2 positivo. Então, se eu estou falando de negativo, é obrigatório colocar o sinal de menos. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Então tá aqui os positivos, tá ali os negativos e o zero, Bruno. O zero o quê? O zero é nulo. Ele não é nem positivo, nem negativo. Então, esse grupo aqui é o famoso grupo que a gente chama de números inteiros, que vai ser representado pela letra Z, também com 2 tracinhos aí na parte inclinada aí do Z. A gente vai ter alguns modificadores de um conjunto numérico. Serve para escrever um determinado conjunto de uma maneira mais simples, né, de acordo com algumas necessidades que a gente vai ter. Bom, e aí, qual vai ser o primeiro modificador que a gente vai ter? Seu asterisco. O que vai significar? Exclui o zero. Então eu tenho aqui
esse conjunto Z. E aí, se eu pego esse Z e coloco esse símbolo aqui em cima, quer dizer que eu estou tirando o zero. Então, reescrevendo esse conjunto, retirando o zero, eu vou ficar com esses números aqui. Então, quando eu vejo o Z com asterisco, significa que são o conjunto dos inteiros não nulos. Agora, o próximo modificador é um modificador que, quando você olha para ele, vê o sinal de mais, você fala, ah, eu estou falando dos positivos. Não, esse sinal de mais, como função de um modificador, ele representa não negativos. Se ele significa não negativos, significa que a gente está tirando a parte negativa desse conjunto. Então, se eu coloco Z com o sinal de mais, eu estou tirando ali os negativos e sobrou esses números aqui. Eu vou chamar esses números de inteiros não negativos, que também é exatamente o conjunto dos números naturais. Então, é uma outra maneira de representar o conjunto dos números naturais. Bom, agora, se eu pego o Z e eu coloco o primeiro e o segundo modificador ao mesmo tempo, significa que eu estou tirando zero, eu estou tirando os negativos, então sobrou o 1, o 2, o 3 e o 4 e continua. Agora sim eu posso chamar eles de inteiros positivos. Agora você está ligado, agora você já prestou atenção, você já sabe que o mais não é positivo como modificador, então você sabe que o menos não é negativo. Ele, na verdade, o menos significa não positivos. Então, agora, o subconjunto aqui Z com um sinal de menos, eu vou tirar os positivos daqui e eu vou ter esse grupo de números aqui. Agora, se eu combino o asterisco com o menos, eu estou tirando zero, eu estou tirando os positivos, então sobrou aqui para mim apenas os números negativos. Então, isso daqui são alguns grupos que a gente consegue formar utilizando esses modificadores. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse conjunto dos números inteiros e organizar eles em cima de uma reta. E parte dessa reta a gente já conhecia, a reta numérica do zero para a direita, a gente já tem a parte positiva. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte da esquerda do zero com os números negativos. E para que esse zero aqui, ele é como se fosse um espelho entre a parte negativa e a parte positiva. E aí, pessoal, como a gente está falando de um grupo novo de números, né, que é o dos inteiros, eu vou recapitular aqui um conceito que é bem simples, é bem tranquilo, e olhando para a reta numérica, a gente consegue responder ele de maneira bem fácil. Mas se a gente não utilizar a reta numérica para alguns conceitos que parecem simples, mas como a gente está lidando com um grupo novo de números, pode ser que a nossa intuição acabe enganando a gente, né? Tipo aquele modificador que era o mais, que era o sinal de mais, né? Ele não significava positivo, ele significava não negativo. Então aqui a gente tem um assunto novo, então eu vou voltar aqui para o conceito consecutivo. Se eu te pergunto qual é o consecutivo do 4, você vai olhar para o número que está à direita dele, você vai responder 5. Fácil. Agora, se eu falo antecessor do 7, estou falando quem que está à esquerda do 7, você vai olhar para a reta e vai falar, é o 6. Tranquilo. Agora, se eu te pergunto qual é o consecutivo do menos 4, o consecutivo é o que está à direita. Então, olhando à direita do menos 4 aqui, a gente tem o menos 3 e o antecessor do menos 7. Então, eu quero o cara que está à esquerda do menos 7. Aqui vai ser menos 8. Então, ó, repara que eu vou sempre usar a reta como uma referência para mim. Beleza. Então, vou ainda falando da reta, vou preencher a minha reta aqui, ela vai ser a minha preferência. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Qual é a distância
Aí eu vou colocar um número até o zero. Por exemplo, qual é a distância do 3 até o zero? Eu vou ter que dar 1, 2, 3 passos. A distância do 3 até o zero é 3. A distância do menos 4 até o zero, no menos 4, eu vou andar 1, 2, 3, eu vou ter que dar 4 passos. Então, a distância do menos 4 até o zero, 4. Então, a distância, independente de ser um número positivo ou um número negativo, a distância sempre vai ser um valor positivo. Então, quando eu falo a distância do 1988 até o zero, quer dizer que eu vou sair lá do 1988 e eu vou precisar dar 1988 passos para chegar aqui, aqui no zero, né? E então a distância dele vai ser 1988. Qual é a distância do menos 2020? Bom, você vai ter que dar 2020 passos para a esquerda, para a direita, para poder chegar no zero. Então a distância aqui vai ser 2020. Mas combina comigo que ficar falando qual é a distância dele é uma coisa bem chata, né? Então, isso daqui, distância de um número até o zero, isso daqui é um conceito matemático. Qual é esse conceito? É que a gente chama de módulo ou valor absoluto. Então, se eu falar módulo para você, você sabe que eu estou perguntando qual é a distância do número até o zero. Se eu falar valor absoluto, eu também estou falando da distância desse número até o zero. Então, módulo é exatamente uma distância. E a maneira matemática da gente representar o módulo de um número vai ser pegar esse número e colocar com uma barra entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, módulo de 3 é 3, módulo de menos 4 é 4, módulo de 1988 é 1988, módulo de menos 2020 é 2020. Agora eu vou colocar aqui uma proposta aqui, ó. Vamos lá. Determine o valor de x. Está escrito aqui. Estou te perguntando qual é o módulo, qual é a distância do 7 até o zero. Você vai me responder, Bruno, 7. Qual é a distância do menos 6 até o zero? Ou seja, 6. Repara que o x está aqui fora, ou seja, ele está te perguntando qual é a distância. Então, isso daqui é a distância. E se eu pego e inverto aqui, ó, olha o que eu estou te falando. Eu quero saber qual ou quais são os pontos que estão a uma distância 4 do zero. Então, o que você vai fazer? Bom, o zero aqui. Se eu andar 4 unidades para a direita, significa que um possível número que está a 4 de distância é o próprio 4. Mas se eu andar 4 para a esquerda, um possível número que vai estar a 4 de distância é menos 4. Então, aqui, quais são os números que estão a uma distância 4? Tenho 4 ou tenho menos 4? Né? A gente tem duas respostas aí. E aí, quando eu coloco módulo de x é igual a menos 5, eu estou te perguntando qual é o número que tem uma distância de menos 5. Num primeiro momento, você vai querer fazer exatamente a mesma coisa que você fez aqui no automático. Mas toma cuidado porque, olha esse detalhe aqui, ó. Eu estou te perguntando quando que a distância é negativa. Você vai me responder, Bruno, a distância não pode ser negativa. E aí eu vou dizer para você que não existe x nos números inteiros. A gente não tem uma solução para isso nos números inteiros. Agora, vamos falar de números simétricos ou números opostos. Bom, eu já falei com vocês que esse zero aqui tem uma função de um espelho, né? Então, todo número que tem aqui no lado negativo, ele vai ter o seu equivalente aqui, o respectivo a ele, no negativo. E repara que o 1 está à mesma distância
do que o menos 1 em relação ao 0. O 2 está à mesma distância que o menos 2 em relação ao 0. Para essas duplas que a gente forma entre um número positivo e um número negativo que estão à mesma distância do 0, eu chamo esses números de números simétricos ou de números opostos, tá? Então, por exemplo, se eu te pergunto qual é o simétrico do 3, você vai pensar, bom, se o 3 está a 3 de distância, então quer dizer que o simétrico dele vai ser o menos 3. Se eu te pergunto qual é o simétrico ou oposto do menos 5, você vai falar, bom, a distância dele é 5, então quer dizer que o simétrico do menos 5 é 5. E, então, basicamente, simétrico é um número que tem a mesma parte numérica, só que o sinal dele ele vai alterar, né? De positivo para negativo. Então, o simétrico de 1988 é menos 1988. E o simétrico ou oposto de menos 2020 é 2020. Então, ó, o oposto de 7 é menos 7. Simétrico de menos 6 é 6. E aí, pessoal, quando você tiver uma formatação dessa daqui, eu estou te perguntando duas coisas, você sempre vai partir para resolver isso daqui primeiro. Ó. O simétrico de menos 10 é 10. E aí você repete isso daqui. Ó. Oposto de 10. Bom, o oposto de 10 é menos 10. Então quer dizer que aquilo tudo ali se resume ao próprio menos 10. E agora o nosso último tópico aqui de hoje, que vai ser comparação de números inteiros. Como é que a gente vai comparar números inteiros? Você, lá quando você já tinha os números naturais, o que você fazia quando você olhava só para esse pedaço da reta? Você dizia que um número era maior, por exemplo, entre 6 e 2, o 6 era maior porque ele estava à direita do 2. Esse conceito ele vai continuar o mesmo, só que agora para a reta toda. Então, ó, quando eu for comparar dois números, o número que tiver à direita na reta numérica, ele vai ser o maior número. Então, ó, entre 3 e menos 2, o que está à direita é o 3, então o 3 vai ser maior. Então, vou colocar a abertura aqui desse sinal em direção ao 3. Entre 4 e menos 6, o 4 está à direita do menos 6, então quer dizer que o 4 vai ser maior, a abertura vai estar para o 4. Entre 0 e 6, o 6 é o que está na direita, então o 6 é o maior. Entre menos 5 e 0, repara que o 0 que está na direita, então o 0 é maior. Chegou o dia onde o 0 é maior do que outro número, né? Entre 1988 e menos 2020. Bom, 1988 está em algum lugar aqui na parte positiva. Menos 2020 está em algum lugar para cá, na parte negativa da reta. Então, com certeza, o 1988, que é positivo, ele é maior do que o do menos 2020, que é negativo. E agora, entre 7 e menos 7, o 7 está no lado positivo, o menos 7 está no lado negativo, então o 7 está na direita, então o 7 vai ser o maior. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link na descrição com os exercícios para vocês fazerem. O próximo vídeo dessa playlist vai ser um vídeo de correção desses exercícios, tá? Se gostou do vídeo, dá aquela curtida, faz um comentário aí com qual vai ser a próxima matéria aí que você tem interesse de assistir. Vou deixar aqui também, além da playlist, o próximo vídeo com a correção. Vou deixar também o vídeo da apresentação do canal para você assistir, para você entender melhor como vai funcionar o canal, qual é a proposta do canal e você aproveitar ele da melhor maneira possível, tá? Então, pessoal, um abraço, por hoje é só, tchau, tchau.